Bom dia, turma. Eu sou a Maria Batista, professora de Ciências, sexto e sétimo ano na Escola Franklin. Espero que todos estejam bem. E hoje vamos iniciar nossas atividades em ciência, que conteúdo tem como principal parte o universo, que o conteúdo diz um olhar para o universo. Então quer dizer que a gente vai estudar o universo, tá bom? E para começar, quero dizer que vocês perguntem, se não entenderem, perguntem. Vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Quando vocês não entenderem, podem me procurar. Perguntem, mas perguntem mesmo, para me esclarecer as dúvidas de vocês. Tá com algum problema nas questões? Perguntem. Eu estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Para começar, eu vou definir o universo de uma forma geral. Tá aqui como vocês verem na imagem, que diz: de uma forma geral, o universo é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações, e outras coisas mais que ainda não descobrimos. A matéria negra, por exemplo, é uma forma de matéria que não se comporta como a matéria comum, mas existe. Ela se comporta como uma matéria comum, mas ainda mais existe. Ela não se comporta como uma matéria, mas ela existe, tá bom? Que ela é uma matéria negra. Essa é a matéria negra. A matéria negra, por exemplo, é uma forma de matéria que não se comporta como matéria. Por isso que ainda não descobrimos, tá bom? Porque ela não se comporta. Como vimos anteriormente, como o universo é formado, aqui tem, nessa imagem mostra, né, formação do universo, que tem galáxias, planetas, satélites, nebulosas, estrelas, que diz assim: o universo. No universo encontramos diferentes astros, ou corpos celestes. Quais são os principais astros e corpos celestes? Como vocês veem na imagem, são galáxias, planetas, satélites, nebulosas, estrelas. Ok? O universo é o conjunto de todas as matérias existentes no espaço. O estudo do universo, suas origens e evolução é chamado de cosmologia, tá bom? Então, a evolução do universo e a origem é chamada de cosmologia, que é como surgiu e aonde surgiu e a sua origem. Ao longo de toda a história, várias teorias foram usadas para explicar o universo, mas a cosmologia moderna baseia-se principalmente na teoria do Big Bang. Então, a cosmologia ela foi baseada na teoria do Big Bang para explicar o universo, tá bom? Agora a gente vai ver a parte das galáxias, como elas são formadas, tá bom? As galáxias são formadas por agrupamentos de vários corpos celestes, principalmente por planetas, estrelas, poeiras cósmicas e outros elementos astronômicos que ficam em um centro comum. A força da gravidade é a principal responsável pela união dos componentes de uma galáxia. Porque a
força da gravidade é a principal responsável pela união dos componentes de uma galáxia? Porque se não houvesse a força da gravidade, não aconteceria a união dos componentes de uma determinada galáxia. Então, para acontecer a união, precisa da força da gravidade, tá bom? Dados recentes apontam evidências de que as primeiras galáxias foram muito mais cedo do que astrônomos previam, tão somente 600 milhões de anos depois do Big Bang, isto deixa pouco tempo para que as pequenas instabilidades primordiais tivessem crescido o suficiente para que as protogaláxias formassem galáxia. Então, dados apontam evidências de que as primeiras galáxias formaram muito mais cedo do que os astrônomos previam. Então, astrônomos previam galáxias, mas não sabiam o tempo e nem quando as galáxias iam existir, iam se formar. Então, as galáxias se formaram mais cedo do que os astrônomos previam. Então, os astrônomos tinham uma previsão de quando as galáxias iam se formarem, mas a previsão deles não foi concretizada porque as galáxias se formaram mais cedo do que os que eles previam, tá bom? Agora eu vou colocar uma imagem aqui para vocês. As galáxias. As galáxias são aglomerados de gás, poeira e um grande número de estrelas, planetas, cometas e asteroides e diversos corpos celestes, unidos pela ação da força gravitacional. Então, o que unem essas coisas na galáxias? Essas coisas que eu quero dizer são planetas, estrelas, cometas, asteroides e diversos corpos celestes. Vocês sabem por que eles se juntam? Eles se juntam pela força gravitacional, que é a gravidade. Então, quando há uma força gravitacional, ela irá unir todos esses corpos celestes, como planetas, cometas e asteroides, e os outros estrelas também. Quando eles se juntam, eles irão unir todas, tá bom? Quando a força gravitacional irá unir todos, quando houver uma força gravitacional. Vocês devem estar se perguntando quantas galáxias existem no universo, né? Vê essa imagem aqui, vou ler para vocês que vai dizer quantos bilhões de galáxias podem existir no universo. São centenas de bilhões de galáxias formadas, cada um tipicamente por centenas de bilhões de estrelas. São centenas de bilhões de galáxias formadas, cada um tipicamente por centenas de bilhões de estrelas. As estrelas são compostas por gases, principalmente hidrogênio, e as galáxias são originárias de grandes nuvens de gás. Mas os detalhes como isso acontecia ainda não são bem compreendidos. Então, não são centenas de bilhões de galáxias formadas, tá bom? Existem vários tipos de galáxias. Entre elas temos espiral, elíptica, espiral barrada. Como vocês veem na imagem, viu? Existem vários tipos de galáxias. Como a gente viu anteriormente, os tipos de galáxias. Peguei uma principal para vocês, que é a galáxia espiral,
que tem como ela é denominada devido à sua morfologia, tá bom? Vou ler o que tem dizendo na imagem para vocês. As galáxias espirais são assim denominadas devido à sua morfologia, pois apresentam uma clara estrutura espiral em torno do seu núcleo. Quando vistas perpendicularmente ao seu plano, nós receamentos surgem como a tipologia mais comum. As galáxias possuem estrelas jovens e velhas, sugerindo que não se formam a partir de outra galáxia mais antiga ou de um antigo choque entre duas galáxias. No núcleo existe uma predominância de estrela mais velha e nos braços verifica-se uma maior atividade de formação estelar. Desta forma, os núcleos da galáxia espirais têm uma tonalidade mais laranja e os braços de uma tonalidade mais azul. Então, podemos ver que a galáxia espiral ela é determinada devido à sua morfologia, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre as estrelas, tá bom? Que eu tenho uma definição de que são estrelas, tá bom? O que são estrelas? As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas graças à gravidade podem se manter vivas sem explodir por trilhões de anos. Então, as estrelas, graças à gravidade delas, elas podem viver por trilhões e trilhões de anos. Isso tudo graças à sua gravidade, ok? Agora, turma, a gente vai ver como surgiram as estrelas, tá bom? As estrelas nascem nas nebulosas, que são imensas nuvens de gás, compostas basicamente de hidrogênio e hélio. Os elementos mais comuns no universo pode haver regiões da nebulosa com maior concentração de gases. Nessas regiões, a força gravitacional é maior, o que faz com que elas comecem a se contrair. Então, para as estrelas, as estrelas comecem a se contrair nessas regiões, a força gravitacional tem que ser maior, tá bom? Para que elas possam se contrair. Agora a gente vai ver a classificação das estrelas. As estrelas são classificadas por seu aspecto e por sua temperatura. Em uma ordem decrescente de temperatura, elas são O, B, A, F, G, K e M. Estrela O e B são raras, mas muito brilhantes. Estrelas M são comuns, mas de um pouco brilho. Aqui a gente vai ver tipos de estrelas. Quais são os tipos de estrela que existem? São anã amarela, anã azul, anã branca, anã laranja, anã marrom, anã negra, anã vermelha e análogo solar. Para finalizar, a gente vai ver que na astronomia o universo corresponde ao conjunto de todas as matérias e energias existentes. Eles unem os astros, planetas, cometas, estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros. Note que, do latim, a palavra universo significa todo inteiro,
ou tudo em um só. Então, eu abordei os principais, né, que são galáxias e estrelas, que como vocês veem, são parte do universo que é formado de toda matéria e energia. Espero que vocês tenham entendido. Se não tiverem entendido, me perguntem. Estarei aqui para ajudar vocês, tá bom? Tenham um bom dia. Tem no finalzinho